nossa aula passada, né? Só lembrando, a aula foi sobre transformada de Laplace, ok? A gente começou falando da definição do que era transformada de Laplace, etc., aspectos históricos e assim por diante, tá? E aí a gente falou da transformada bilateral, tá? Que é a transformada que vai de menos infinito até mais infinito, né? E a gente viu que, usando a definição da transformada bilateral e pegando duas funções diferentes, a primeira que eu usei foi e elevado a menos at u de t, que é uma função que só existe para t's positivos, né, por causa do u de t, e depois eu peguei uma função que era e elevado a menos at u de menos t, que só existe para t's negativos, né? E a gente, fazendo o cálculo usando a transformada bilateral, a gente viu que a gente chegava no mesmo valor da transformada de Laplace, que dava 1 sobre s mais a. Só relembrando que o s aqui é uma variável complexa, etc. A gente não vai se preocupar com isso por enquanto, porque, como eu falo, se você ficou pensando no s como variável complexa, você não consegue fazer nada em transformada de Laplace, né? Aí a gente viu como é que a gente pode resolver, né, esse problema. Uma das formas de resolver essa ambiguidade, né, é que, na verdade, essa transformada de Laplace que está aqui, que é a transformada bilateral, né, tanto dessa função aqui como dessa função aqui, elas, né, são transformadas que aparecem com o mesmo valor, o x de s é 1 sobre s mais a, porém as regiões de convergência, ou seja, os pontos no plano complexo para os quais esse s existe, né, e que essa transformada existe, a gente já viu, eram diferentes, né? Uma região de convergência era parte real de S maior do que menos A e parte real de S menor do que menos A, certo? Então eu teria que ficar lembrando, né, para resolver esse problema, eu teria que ficar lembrando dessa região de convergência. Isso não é uma coisa muito prática de se fazer, certo? Então como é que a gente fez isso? Como é que a gente resolveu esse problema? A gente resolveu usando a transformada de Laplace unilateral, né? A unilateral, em vez de começar em menos infinito, né, a integral ela começa em zero menos, né? O único problema é que, se você estiver usando funções que têm valor negativo, né, para t menor do que zero, né, são funções não causais, digamos assim, você teria algum problema com isso, porque você vai desprezar uma parte da função na hora de fazer a transformada de Laplace. Então ela só é adequada para sinais causais, né? O que não é problema, na maioria dos sinais de sistemas físicos são causais, então não é problema. Quando não é causal, às vezes a gente consegue resolver, né? Raramente a gente vai trabalhar com sinais que começam em menos infinito, certo? Então ele sempre vai ter uma origem do tempo, então, principalmente sinais físicos, né, do mundo real, né? No mundo matemático, tranquilamente você encontra sinais aí que começam em menos infinito, tá ok? Mas não é o que interessa pra gente, tá certo? Então a gente falou da transformada de Laplace unilateral, falou das condições de existência, etc. E aí começou a fazer algumas transformadas de Laplace, tá? A primeira que a gente fez foi o e elevado a menos at u de t, né? Porque ela foi até utilizada para a gente poder mostrar que a transformada bilateral de e elevado a menos at u de t e de menos e elevado a menos at u de menos t era a mesma coisa, certo? E aí a gente começou a fazer outras. A primeira que a gente fez, transformada de Laplace do degrau, do impulso unitário. E aí a gente fez essa porque ela é muito simples, já que a gente usa propriedade do impulso unitário, não precisa nem usar, digamos assim, uma integral complicada, certo? Depois a gente fez transformada de Laplace do degrau unitário, né? Que seria a integral do impulso, é o degrau, né? A gente não vai nem usar essa regra ainda, a gente vai mostrar essa regra mais tarde.
Mas uma das formas seria usar uma propriedade. Aliás, a gente vai ver mais tarde que a gente consegue montar uma tabela de transformada de Laplace apenas usando uma transformada, a mais simples de todas, que é a do impulso, né, que a gente não precisa nem saber direito integrar, e depois usando propriedades. E aí ontem eu já dei uma dica, né? Na aula passada eu já dei uma dica de como é que a gente podia encontrar essa aqui do degrau unitário, né? Sem usar a integral propriamente dita. A gente pode usar a integral propriamente dita, que é isso que está feito aqui embaixo, tá? É usar a integral propriamente dita. Porém, eu falei, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar essa transformada aqui, ó, que a gente conhece, que a gente calculou, que deu trabalho de fazer, né? E chegar na do degrau. Por quê? É só fazer o A igual a zero, né? Quando o A igual a zero, né, aquilo ali vale para qualquer A, certo? Quando faz o A igual a zero, além de você ter a região de convergência, que é sigma maior do que A, etc e tal, que sigma é a parte real do S, né? Porque a gente sabe que a região de convergência disso aqui é sigma maior do que o menos A, digamos assim, né? Só que aí você faz o A igual a zero, você fica sigma maior do que menos zero, que é zero, né? E a transformada é 1 sobre S mais zero. S mais zero é 1 sobre S. Então a gente consegue chegar no mesmo valor aqui, ó, usando uma característica aí da própria transformada de E elevado a menos AT, certo? Então hoje a gente vai ver mais algumas transformadas, tá? Então, por exemplo, a gente vai agora ver como é que a gente consegue chegar na transformada de Laplace do cosseno, né? E do seno também, né? Para isso a gente vai usar as funções de Euler, né? A gente viu lá, né, a identidade de Euler lá, que diz o seguinte, ó, tem duas que a gente pode fazer, né? A gente sabe o seguinte, ó, que E elevado a J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, certo? E E elevado a menos J θ é igual a cosseno de θ menos J seno de θ, tá? Daqui a gente pode tirar que o cosseno de θ é igual a E elevado a... Aqui eu vou botar mais, tá, pessoal? Mas E elevado a mais J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2, e que o seno de θ vai ser E elevado a mais J θ menos E elevado a menos J θ dividido por 2J, tá? É só resolver, né, para cosseno e seno na equação de cima, ok? Essas duas fórmulas de Euler aqui serão sempre fornecidas. Como é que chega nas fórmulas de Euler? O professor de cálculo deve ter chegado com vocês lá, mas faz por série de potência, expansão, né? Não vou entrar em detalhes. Tem outras formas de chegar também, tá? Mas uma das formas é essa que eu acabei de falar, tá? Ok, sabendo disso, eu vou usar isso para calcular a transformada de Laplace de cosseno transformada de Laplace. Ó, esse L enfeitado aqui, né, quer dizer transformada de Laplace de, certo? De cosseno de ômega 0t U de t. O U de t aqui, porque eu vou usar a transformada unilateral, né? Então é legal sempre trabalhar com função causal, ou seja, começa em t igual a zero, certo? Então, usando aí a nossa fórmula de Euler, a gente pode escrever que isso aqui é o quê? É a transformada de Laplace do cosseno de ômega t, ou seja, E elevado a mais J ômega 0t mais E elevado a menos J ômega 0t dividido por 2, certo? Eu ainda não demonstrei essa propriedade, mas é bem simples mostrar que a transformada de Laplace é uma função, é uma operação, né, linear. Então, se ela é linear, transformada de A mais B sobre 2, onde A e B são sinais diferentes, é a transformada de A
sobre 2 mais a transformada de B sobre 2. Ou é metade das outras duas, certo? Ou seja, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Metade da transformada de Laplace. E aqui tem o U de T, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas isso aqui também é multiplicado pelo U de T. Então vai ser a transformada de Laplace de E elevado a mais J ômega 0T U de T mais metade de transformada de Laplace de E elevado a menos J ômega 0T U de T. Certo? Ok. E aí? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, tem uma transformada de Laplace que eu já conheço, que é essa aqui, ó, já está até aqui, ó. Ele até já me facilitou a vida. Transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T é 1 sobre S mais A, certo? Ou seja, transformada de Laplace de E elevado a mais AT U de T é o que? É 1 sobre S menos A. Ué, não entendi. É simples. Faz na transformada de cima o Azinho ser o menos Azinho, certo? Então, você chega nesse valor, né? Dá menos A, é o mais A. Vamos dar menos A aqui. Por que isso é importante? Para eu poder fazer aqui a transformada do lado direito. Vai dar o quê? Transformada, então deixa eu dividir aqui. Transformada de Laplace de cosseno de ômega 0T U de T vai ser, feio isso aqui, vai ser meio de quem? Transformada de Laplace de E elevado a mais J ômega T, J ômega 0T U de T. O A aqui, né? Vai ser esse cara. O A aqui vai ser esse cara. Estão vendo? É um J ômega, tá? Eu não botei nenhuma restrição a A, então A pode ser qualquer ponto no plano, tá? Então vai ficar quanto? Vai ficar como? Vai ficar 1, como aqui é o mais, né? O primeiro item é S menos J ômega 0, certo? Essa é a primeira transformada, a primeira parte da transformada. A segunda parte é meio de 1 de S mais J ômega 0, certo? E agora isso aqui é o que? Eu posso escrever assim, que é meio da soma. Só que, para você fazer a soma, como não está no mesmo denominador, você tem que colocar no mesmo denominador, né? Aí aqui vai ficar S mais J ômega 0 mais S menos J ômega 0 sobre S2 menos J ômega 0 ao quadrado, certo? J ao quadrado dá menos 1, então vai dar mais ômega 0 ao quadrado. Todo mundo entendeu? Ok? Isso aqui vai dar quanto? Aqui vai cortar, aqui vai dar 2, isso aqui vai dar S sobre quanto? S2 mais ômega 0 ao quadrado. Tá? Essa é a transformada, né, de Laplace do cosseno. Tá? Eu não vou colocar a região de convergência porque nem precisa. Tá? A gente não precisa se preocupar com a região de convergência, já que a gente está trabalhando com unilateral, né? Ah, mas isso aqui é onde ela existe. Eu sei, eu estou supondo que ela existe. Tá? Não tem que se preocupar realmente na prática com as regiões de convergência. Tá? Ok? Só na matemática. Beleza. Ok. E aí? Ele manda fazer um exercício. Eu podia mostrar aqui, ó, ele não colocou, né? Mas eu podia mostrar aqui facilmente. Um exercício interessante seria fazer o de seno, né? Ia dar
ômega 0 sobre S2 mais ômega 0 ao quadrado. Eu não vou demonstrar isso, isso é um exercício, tá? Depois vocês podem fazer, ok? Legal. Aí ele manda fazer aqui a transformada de Laplace de um pulso retangular de largura 2 e manda fazer a transformada de Laplace do pulso retangular de largura 2 deslocado de 2 unidades. Eu vou deixar isso para mais tarde, quando a gente estiver trabalhando com propriedades, tá certo? O que seria só fazer conta mesmo nesse caso, tá certo? Tá? Aqui a gente poderia fazer usando uma das propriedades muito mais fácil do que fazer na mão aqui, certo? Bom, como eu falei para vocês, na maioria das vezes a gente vai trabalhar com tabelas, né? Então aqui tem uma tabela bem feia essa aqui, né? Essa aqui está realmente feia. Deixa eu tentar mostrar aqui uma tabela mais bonita. Se eu consigo aqui puxar, né, dos nossos documentos aqui. Vamos lá, sinais e sistemas. Deixa eu ver se eu consigo aqui eu acho que eu tenho uma tabela aqui bonitinha. Ó, olha só, essa é a tabela de Laplace que vocês vão ter acesso na prova, tá? Então deixa eu só colocar aqui de uma forma mais fácil de todo mundo enxergar. Ó, essa aqui vai ser uma transformada de Laplace, uma tabela de transformada de Laplace, vocês vão ter acesso na prova, tá? Essa tabela ela tem do lado direito aqui, vocês podem ver a função e as transformadas, certo? E do lado esquerdo tem as propriedades, tá certo? Tem as propriedades. O que a gente está notando aqui, se vocês olharem a tabela? Aliás, o que não sei se vocês notaram até agora. Todas as transformadas que nós fizemos, está dando um polinômio, né? Na verdade, uma razão entre polinômios em S. Como assim uma razão entre polinômios em S? Por exemplo, a primeira que a gente fez lá foi 1 sobre S mais A. Ó. Isso aqui não é um polinômio. É sim, é um polinômio que só tem o termo independente, estão vendo? Ok? 1 sobre S mais A. Ó, o de T deu 1 sobre S. O seno, ó, o cosseno, é um polinômio lá. S sobre S2 mais ômega 2. Ó. Se fosse um seno de ômega T mais cosseno de ômega T, seria uma função seno mais cosseno, não tem problema nenhum. Seno mais cosseno. Não é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é um seno mais um cosseno. O seno mais o cosseno ia dar S mais W sobre S2 mais W2. Ou seja, um polinômio em S em cima e um polinômio em S embaixo. Tá? Isso acontece por quê? Pela própria forma, né, da nossa integral de Laplace. Tá? Então é muito comum. Obviamente, esses polinômios têm algumas características importantes. São polinômios, por exemplo, apesar de ser em S, que é uma variável complexa, a maioria deles tem coeficientes reais. Então isso é uma coisa que é importante, depois a gente vai ver mais tarde. Mas o que é interessante é o seguinte, é que, em geral, se você pegar uma transformada de Laplace de uma função qualquer mais comum, você vai ter, né, alguma coisa desse tipo, um polinômio em S no numerador e um polinômio em S no denominador. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir usar a nossa tabela para fazer a transformada inversa. De repente o cara chega e coloca para você assim, como assim transformada inversa? A gente viu lá na primeira aula que fazer a transformada inversa de Laplace é uma operação muito complicada, porque você tem que usar uma integral de contorno no plano, né? Não é uma integral simples, certo? Então, seria interessante ter uma forma de fazer essa transformada inversa mais fácil. A forma mais fácil de fazer a transformada inversa é usar a tabela. O problema é que pode acontecer alguma coisa do tipo assim, ó. Vamos ver aqui um exemplo que já está aqui. Por exemplo, você tem aqui um polinômio, mas pode acontecer alguma coisa
desse tipo aqui, ó. Calcular a transformada de Laplace inversa dessa função aqui, ó, desse x de s aqui, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai olhar na tabela. Por acaso, professor gente boa. Como assim, professor gente boa? Eu coloco lá, ó, a transformada inversa disso aqui, ó, tá vendo? Ok? Mas na verdade eu coloquei aqui, mas só quando esses números, isso aqui só é utilizado quando as raízes aqui desse polinômio do denominador são raízes complexas. A gente vai usar essa fórmula aqui, tá? É uma fórmula que eu sempre coloco na tabela. Muitas vezes ela não é dada, você aí tem que fazer uma mágicazinha usando essas duas aqui, né? Essas duas transformadas aqui, do e elevado a menos at seno e o e elevado a menos at cosseno, tá? Mas não se preocupa não, vocês vão poder usar essa aqui que é bem interessante. É só você substituir, né, o seu A grande, o seu B grande, o seu A pequeno e o seu C pequeno aqui nessas fórmulas. Você tem a transformada inversa, ó. Esse cara aqui vai dar isso aqui. Quem é esse R aqui? Esse R é obtido desses coeficientes aqui dos polinômios. Esse θ aqui é obtido também do coeficiente dos polinômios. E esse Bzinho aqui também é obtido do coeficiente dos polinômios. Se preocupa não, que depois eu vou mostrar como a gente chega nessa fórmula também, tá? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse exemplo aqui, ó, em que a gente tem que encontrar a transformada inversa disso e a gente não encontra lá na tabela. Vamos supor que na tabela não tivesse. Então a primeira coisa para você ver é o seguinte, ó, é se você consegue, né, transformar isso aqui em alguma coisa que esteja na tabela. Então a primeira coisa que você vai procurar, né, é fazer o que a gente chama de expansão em frações parciais. Uma coisa que o professor de cálculo de vocês deve ter mostrado como é que faz isso, mas vocês não devem estar lembrados, certo? Além de eu ter que relembrar isso para vocês, eu vou mostrar uma forma de determinar, né, os valores aí dos índices lá das frações parciais de uma maneira talvez mais rápida que o professor de cálculo talvez não tenha utilizado, tá certo? Então olha só, esse cara aqui ainda tem um detalhe, ó. Você, quando vai trabalhar com transformadas de Laplace, antes de fazer a expansão em frações parciais, você tem que fazer primeiro uma coisa importante. A gente só vai trabalhar, né? Pode notar que na tabela, normalmente em todas as transformadas, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, estão vendo? Não é nem igual, é menor, certo? Então, para a gente poder fazer a nossa expansão em frações parciais, se acontecer do grau do numerador for maior, né, do que o grau do denominador, a gente divide primeiro. Como assim divide? É dividir mesmo, dividir polinômio, né? Como assim? Ó, esse aqui é um exemplo. Ó. Vocês lembram como é que divide esse polinômio aqui? 2s² mais 5 dividido por s² mais 3s mais 2. Vocês lembram como é que divide polinômio? Tá? Vocês lembram como é que faz? Igual a divisão de número padrão, igualzinho, tá? Não lembro? Tudo bem, vamos fazer. Ó. Então a gente divide os graus, né? No número, quando a gente não divide o maior número pelo menor, sempre pegando primeiro à esquerda, né? Como se cada grau fosse uma casa decimal, digamos assim. Então olha só, eu vou dividir esse cara aqui, ó, por esse cara aqui. Ok? Vai dar quanto? A divisão vai dar 2, certo? Vai dar 2. Aí o que eu faço? Igualzinho ao que eu faço quando eu faço uma divisão. Eu pego esse 2 aqui e multiplico por esse cara todo aqui, certo? E coloco no valor negativo aqui e somo, certo? Então, ó, quem é que vai aparecer aqui? Menos 2s
ao quadrado menos 6S menos 4. Certo? Aí eu somo. Sumiu esse cara. Aí vai ficar quanto? Vai ficar menos 6S mais 1. Certo? E aí, ó, eu vou parar aqui. Vocês vão ver mais tarde, quando a gente trabalhar lá no segundo semestre em transformada Z, que a gente não para não, a gente faz outras coisas, a gente pode continuar dividindo aqui. Para continuar dividindo isso aqui, eu tinha que trabalhar com S a menos 1 e assim por diante. Chama-se divisão longa de polinômios. Eu não vou entrar nesse detalhe. Não, aqui a gente pode escrever o seguinte, ó. Esse polinômio aqui, 2S ao quadrado mais 5, dividido por S ao quadrado mais 3S mais 2, ele vai dar 2, que é a divisão, mais o quê? Mais o resto. Quem é o resto? Menos 6S mais 1, dividido por... Eu paro aqui. Quando eu fiz essa divisão, olha o que aconteceu. Eu obtive um polinômio agora, desse lado aqui, ó, cuja ordem do numerador é menor do que a ordem do denominador. Aí beleza. Agora eu posso fazer a expansão em frações parciais para trabalhar lá na minha transformada inversa. Antes disso eu não posso fazer, tá? Antes disso eu não posso fazer. E aí, tá? Como é que você faz essa expansão em frações parciais? Eu vou mostrar agora, tá certo? Eu vou mostrar agora. A primeira coisa que a gente tem que ver é se eu consigo fatorar isso aqui, ó. Como assim fatorar? Se as raízes são reais, eu consigo fatorar. Se as raízes são complexas, eu também consigo fatorar, mas não é interessante porque fica a raiz complexa embaixo, não é bom ficar trabalhando com número complexo, tá? Na verdade, quando as raízes forem complexas, a gente vai usar essa fórmula aqui da tabela. Opa, deixa eu ver se eu consigo chegar lá daqui. Ó, a gente vai usar essa fórmula aqui da tabela. Essa fórmula que está aqui, do AS mais B sobre S ao quadrado mais 2AS mais C, a gente só utiliza quando as raízes são complexas. Não é o caso aqui. Ou não, pode ser o caso, né? Eu não fiz aqui o B2 menos 4AC, né? Mas não é não. Ó. Na verdade, aqui dá para mostrar, dá para ver rapidamente aqui, ó, que isso aqui vale quanto, pessoal? S mais 1 multiplica S mais 2, né? Tá fácil. O produto é 2 e a soma é 3, certo? O produto é 2, na verdade a soma é menos 3, né? Ok? Porque no caso aqui é S mais menos, as raízes aqui são menos 1 e menos 2, certo? Ok? Ok? Viram aqui? Tá? Então, eu falei raízes, né? Mas aí quando você sempre faz, né? Se as raízes de um polinômio são A e B, o polinômio é S menos A, né? E S, que multiplica S menos B, certo? Ok? Como é menos 1, S menos menos 1, S menos menos 2. As raízes são menos 1 e menos 2, ok? Cuidado, tem essa inversão aí, mas aí é fácil ver. S mais 1, S mais 2. Legal? Então, olha só. Esse cara aqui, ó, menos S mais 1 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2 pode ser escrito como S mais 1, S mais 2, certo? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a expansão em frações parciais. Ou seja, a gente sabe que isso aqui pode ser escrito assim, ó. É um A grande sobre S mais 1, mais um B grande sobre S mais 2, certo? Ok? No cálculo, às vezes o professor manda você fazer a multiplicação em X, etc e tal, mas perde muito tempo, né? A gente tem aqui várias técnicas mais rápidas para determinar esse A e esse B, né? Uma técnica que eu uso, né, bastante é o seguinte: quem é A? A vai ser o seguinte, vai ser esse cara aqui, ó, esse aqui é o meu X de S, digamos assim, né? Vai ser
no x de S, né? Opa. X de S sobre, e multiplica, tipo, S mais 1, quando S for igual a menos 1. Ah, como é que você chega nisso, Abel? É fácil. Olha só. Como é que você isolaria? Como é que você chega nesse valor de A que eu acabei de colocar aqui? Então, na verdade, a gente sempre pega o x de S, multiplica pelo polinômio que está embaixo de A, no caso, aquele é o S mais 1, e pega isso no ponto raiz, no S igual a menos 1. Né? Vai dar o valor de A certinho. Por quê? Olha só. Olha o que vai acontecer. Ó. Se você pegar e escrever assim, ó, x de S é igual a sobre S mais 1 mais B sobre S mais 2. Tá? Faz o seguinte, multiplica todo mundo por S mais 1. Certo? Ok? Isso aqui vai dar certo? Multiplicando todo mundo por S mais 1 vai dar isso, não é? Se eu fizer agora dos dois lados S igual a menos 1, esse cara aqui vai zerar, esse cara aqui vai ter um valor qualquer que eu ainda vou calcular e vai ter o valor de A. É justamente o valor de A, certo? Então é uma maneira de você encontrar o valor de A rapidamente. Como assim? Mais fácil que fazendo multiplicação, igualando os coeficientes, que normalmente são as técnicas ensinadas em cálculo. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. Olha só como é que é mais fácil. Ó. Quem é x de S que multiplica S mais 1? Vai ser menos 6S mais 1 sobre S mais 1, S mais 2, que multiplica S mais 1, quando S é igual a menos 1. Quem é esse cara? O que vai acontecer com esse S mais 1 aqui? Ele vai cortar, certo? Sempre vai cortar. E agora, quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso? Isso aqui vale, em S igual a menos 1, vai dar menos 6, que multiplica menos 1, mais 1, sobre menos 1, mais 2. Vai dar quanto isso? Menos 6 multiplica menos 1, 6. Mais 1, 7. Dividido por 1, 7. Então A vale 7. Tá? Para encontrar o B, vou botar aqui no cantinho que dá mais espaço. O B vai ser a mesma coisa, vai ser x de S, que multiplica S mais 2, quando S igual a quanto? Menos 2. Certo? Então o que vai dar agora? Vai dar B igual a menos 6S mais 1 sobre S mais 1, S mais 2, que multiplica S mais 2, quando S igual a menos 2. Esse cara vai cortar com esse cara, vai dar menos 6, que multiplica menos 2, mais 1, sobre menos 2, mais 1. Certo? Então vai dar 12 mais 1, 13, dividido por menos 1, menos 13. Ou seja, esse x, esse cara aqui, ele é igual a quanto? A 7 sobre S mais 1, menos 13 sobre S mais 2. Legal. Então, qual é a transformada inversa de x de S? É a transformada inversa disso aqui. Ó. E qual é a transformada inversa disso aqui? Transformada inversa, L elevado a menos 1. É a transformada inversa de 7 sobre S mais 1,
Eu não sei quanto é que é isso, sabe sim? É 7 vezes a transformada de 1 sobre S, a inversa de 1 sobre S mais 1. E a transformada inversa de 1 sobre S mais 1 é E elevado a menos T ou de T. Certo? Então a transformada inversa disso aqui vai ser 7 vezes, aqui tem um 7, E elevado a menos T, o de T, menos 13 vezes E elevado a menos 2T, o de T. Certo? É assim que a gente faz transformada inversa de Laplace. A gente pega os polinômios e arruma de modo que a gente possa usar a tabela. Usar a tabela, sim. Até agora nossa tabela tem muito pouca coisa, né? Só tem esses caras aqui, ó. Na verdade, isso aqui ainda não foi deduzido. Só tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. E tem os senos e cossenos. Legal? Então a gente pode, né, arrumar para fazer dessa forma. Ok, fala. Vou fazer várias vezes, aí a gente vê novamente, tá? Então, você vai explicar a expansão ou a transformada inversa? A transformada inversa eu explico agora. Isso aí tem que ver, tá? Então, a transformada inversa é o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero encontrar a transformada inversa disso aqui. Não está na minha tabela. Na verdade, não é nem disso, é disso aqui. Tá? Aliás, não é isso que eu quero desse aqui, na verdade, aqui de baixo. Concorda comigo que era o de baixo? Beleza. Só que olha só, a transformada inversa de baixo é a transformada inversa disso, mais a transformada inversa disso. Ok? Qual é a transformada inversa de 2? Essa é uma boa. Qual é a transformada inversa de 2? Vamos olhar a tabela? Tem 2 aqui? Não. Mas tem o quê? 1. O mais próximo de 2 qual é? 1. Né? Olha só. Transformada inversa de 1, quanto é que é? Está aí na tabela, quanto é que é? Só voltar. Delta de T. Certo? Aqui está o F de S e aqui está o F de T. Certo? Transformada inversa disso é isso. Transformada direta disso é isso. Certo? Então, qual é a transformada inversa de 1? Delta de T. Qual é a transformada inversa de 2? 2 delta de T. Eu ainda não expliquei para vocês linearidade, mas já dá para perceber que tem linearidade. Certo? Beleza, vamos voltar lá. Ok. Então, qual é a transformada inversa disso aqui? Se eu fizer a transformada inversa disso aqui, vai dar 2 delta de T. Então, se eu quiser fazer a transformada inversa desse x de S, uma parte dela qual é? 2 delta de T. Qual é a outra parte? É a transformada inversa disso aqui, ó. Certo? Mas isso aqui não tem na tabela. Tem sim, tem lá embaixo tem na tabela. Não, aquele lá embaixo é só quando o denominador, quando a equação do segundo grau dá a raiz complexa, exatamente, tá? Ok? Da raiz complexa. Então não dá. Por quê? Porque esse aqui não é raiz complexa. Quando não é raiz complexa, o que a gente faz? A gente expande em frações parciais. Então, a transformada inversa disso aqui vai ser a transformada inversa disso aqui. Por quê? Porque eu expandi esse cara aqui em frações parciais e deu esse cara. Legal? Beleza, e agora? Agora, a transformada inversa desse cara vai ser a transformada inversa do primeiro termo, que é 7 sobre S mais 1. Aí eu vou lá na tabela e ver se tem alguma coisa que me interessa. Tem 1 sobre S mais A. Onde A é igual a 1. Vai dar 1 elevado a menos T. E a outra parte? A outra parte é 13 sobre S mais 2. É igualzinho. S mais 2, S mais A elevado a menos 2T. Entendeu? Então eu posso jogar na tabela transformada tanto a inversa, tanto quando está fora ali antes do primeiro passo do 2, igual você fez 2 impulsos, quando está dentro do parênteses. Sim, exatamente. É porque é linear. Então você pode dividir em pedaços. Na verdade, se a gente fosse dividir isso aqui, ó, eu podia escrever isso aqui como sendo 2 mais 7 sobre S mais 1 menos 13 sobre S mais 2. Certo? Aí a transformada inversa disso vai dar
2δ. A transformada inversa disso vai dar 7e elevado a menos t. A transformada inversa disso vai dar menos 13e elevado a menos 2t. Entendeu? E é isso mesmo, fala. Transformada de constante não é... Inversa vai ser sempre a constante vezes delta de t. A direta a gente vai ver qual é a transformada direta. É o tipo U de t. É 1 sobre S. É a constante sobre S. Eu estou falando da transformada inversa. Transformada direta de constante lá de Laplace, vai ver que é 1 sobre S. Por quê? Quem é a constante? Não é o U de t? Não é o 1? Olha só na tabela. Não é o 1? Ah, isso aqui é o U de t. É o U de t porque a gente está trabalhando na constante para t maior do que zero, não é? Transformada de 1, quanto é que dá? Que é o U de t, 1 sobre S. Transformada de 2, 2 sobre S. Certo? Cuidado para não confundir transformada inversa com transformada direta. Legal? Ok? Transformada de constante dá constante sobre S. Transformada inversa de constante é o impulso no tempo. Tá? Trabalhar com direta e inversa. Entendeu agora? Talvez seja por isso que você confundiu, não é? Tá ok, tranquilo. Ok? Uma bagunça aqui, mas vocês entenderam com certeza o que tem que fazer. Ou seja, para a gente trabalhar com transformadas de Laplace inversa, a gente vai ter que trabalhar com frações parciais. Certo? Fração parcial, quando você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Né? O que é que você precisa fazer para trabalhar com as frações parciais? Primeira coisa, você tem que conseguir fatorar o polinômio de baixo. Se você não conseguir fatorar o polinômio de baixo, esquece, você não vai conseguir. Ah, mas não tem como fatorar? Tem, você pode usar o MATLAB para fatorar, por exemplo. Você pode usar essa calculadora. A calculadora consegue fatorar até grau 4, se eu não me engano. Porque fatorar basicamente é encontrar as raízes do polinômio do denominador, concorda? Né? Eu acho que a Cássio consegue chegar até grau 4. Tá? Mas não vai. Bom, interessa. Tá? Vocês não vão precisar fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Ah, mas então quando é que a gente vai usar isso? Né? Vai usar porque eu já vou dar o polinômio fatorado. Certo? Claro, se tiver uma coisa desse tipo aqui, ó, por exemplo, ó, não dá para fatorar, Bel, porque apareceu aqui S ao cubo, né, mais, né, 3S ao quadrado, mais 2S. Pô, aí eu tenho que lembrar que a gente pode fatorar sim, né, nesse caso, mas é cubo, não tem problema, é só colocar o S em evidência, não tem termo independente, certo? Então, a matemática básica vocês vão ter que lembrar da álgebra, certo? Aquilo lá no ensino médio, tá certo? Então, dá para fatorar sim, mas eu não vou chegar, eu boto lá S ao cubo, mais 2S ao quadrado, mais 4S, mais 7, e achar que vocês vão conseguir fatorar isso. Então, porque não tem como... a não ser que eu tenha feito alguma coisa muito simples, né? Tipo assim, é o que eu falo, se eu colocar um cubo, né, ou colocar até alguma coisa quarta potência às vezes pode colocar, né, porque tem aquelas equações assim, ó, S elevado a 4 mais 2S ao quadrado mais 4, as famosas biquadradas, né, entendeu? Aí dá para fazer, né, mas aí não tem termo, né, de expoente ímpar, etc. Né? Então, se eu colocar uma coisa assim, como esse está colocado ali, ó, S ao cubo mais 2S ao quadrado mais 4S, vocês só façam um teste. Testa se S igual a 1 ou menos 1 é raiz, que aí dá para vocês trabalharem. Se não for, esquece. Ok? De repente S igual a 1 ou igual a menos 1 é raiz. Ok? E aí dá para resolver o problema. Tá dando para entender o que eu acabei de falar, né? Tá. Beleza, e aí? Opa, deixa eu apagar isso tudo aqui. Né? Então, quais são as condições que a gente tem que tomar cuidado? Então, primeiro ele fala assim, ó, para fazer expansão em frações parciais, o x de S tem que ser estritamente própria, ou seja, o grau do polinômio do
denominador tem que ser maior, não é nem igual, tem que ser maior do que o do numerador. E aí o que acontece? Se ele for igual, né, ou se ele for até menor, a gente divide, certo? A gente divide, já vimos até um exemplo, a gente divide, certo? Quando divide, quando o grau é igual, vai dar uma constante. Quando o grau é maior, vai dar S, vai dar 2S, 3S, pode dar 10S ao quadrado. Aí, como é que é a transformada inversa de S? Tem isso na tabela? Se você for olhar aqui, ó, né? Se você for olhar a tabela, você vê que não tem transformada inversa de S. Tá vendo aqui, ó? Do lado direito aqui não tem nenhum S, estão vendo? Aí você tem que usar também as propriedades, ó. A gente vai ver que a transformada inversa de S é a transformada, vai ser a derivada do impulso. Se o impulso já é uma função complicada, a derivada do impulso é mais complicada ainda, né? Então a gente não gosta nem de falar dela, certo? Mas é a derivada do impulso. Como é que você chega nisso aí? A gente não falou de propriedades ainda, mas a gente vai usar a propriedade. Ó. A transformada inversa de 1 é um impulso. A transformada inversa de S vezes 1, que é o próprio S, é a transformada inversa de S vezes f de S. Estão vendo aqui, ó? S vezes f de S. A transformada inversa é a derivada da função f de t, no caso, certo? Mas esse f de 0 menos, a f de 0 menos lá no caso do impulso unitário vale 0, né? Entre 0 menos e 0 mais ele tem valor, mas abaixo de 0 menos ele vale 0, certo? Ok? Então é uma utilização da propriedade. Eu não vou mexer nisso agora, a gente não chegou lá em propriedades, tá certo? A gente vai mostrar ainda, estamos fazendo agora as transformadas inversas usando. Então, a primeira coisa, o grau do numerador tem que ser menor do que o denominador. Se não for, o que tem que fazer primeiro? Dividir, beleza, né? E depois você faz a fração parcial. Como é que você faz frações parciais? Eu já dei aqui um exemplo, né? Eu fatoro e divido em frações, né? E quando não dá para fatorar? Vamos pegar um exemplo aqui. São vários exemplos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui também não quero. Esse aqui eu já fiz, né? Como assim já fiz? Fiz um parecido aqui, concorda? Aqui ele fatorou, né? Encontrou o A e o B, tá certo? Agora vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar um. Ah, ok. Olha só. Ele aqui, ó, mostrou. Agora vamos pegar um em que a gente tenha uma raiz complexa, tá vendo? Aqui tem uma raiz real, que é S igual a 0, certo? E aqui tem uma raiz complexa, estão vendo aqui? Então vamos fazer a expansão disso aqui, ó. Como é que a gente faz? Então, primeira coisa, tem que dividir? Não, porque o grau em cima é S e o grau embaixo é S ao cubo, digamos assim, certo? Ok? Na verdade, ele poderia ter falado assim, ó, calcule a transformada de Laplace inversa da seguinte função. É 6 que multiplica S mais 34 sobre... Ele podia ter colocado assim, ó. S ao cubo mais 10S ao quadrado mais 34S. Ele podia ter feito isso, tá? Aí o cara, S ao cubo, não tem como fazer. Vai estar fácil que não tem termo independente, tem que colocar né? Tem que colocar em evidência. Então vai ficar assim. É a mesma coisa que escrever a transformada inversa de 6 multiplica S mais 34 sobre... Isso está atrapalhando aqui. S mais 34 sobre S que multiplica S ao quadrado mais 10S mais 34. Tá? E aí, ó, presta atenção. Esse cara aqui, ó, B2 vai ser 100, certo? Menos 4 vezes 1 vezes 34 vai dar um valor negativo. Então a raiz é complexa. Então a gente não mexe nisso.
tá? E aí como é que a gente faz então para encontrar a expansão em frações parciais? O que eu quero fazer agora é o quê? Eu quero fazer o 6s mais 34 sobre s que multiplica s ao quadrado mais 10s mais 34. Eu quero que isso aqui seja o quê? Eu vou fazer duas frações parciais. É sempre aqui assim. Só que uma é essa, ó, a sobre s. Tá? É o primeiro sobre o que tem o termo embaixo. Porém, aqui a segunda, como isso é um termo de segundo grau aqui, com raiz complexa, você vai escrever assim, ó. Eu vou até fazer diferente aqui, para depois a gente usar. Vou botar assim, C sobre S, e vou botar assim, ó. Só coloquei C porque depois a gente vai ter que encontrar agora esses coeficientes A e B aqui, ó. Por que a gente vai ter que encontrar esses coeficientes A e B? Primeiro, porque eu tenho que fazer minha fração parcial, certo? E segundo, porque eu descobrindo os coeficientes A e B aqui, como eu já tenho esses dois aqui, eu consigo usar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula que está na minha tabela para fazer a transformada o quê? Para fazer a transformada inversa. Tá, Bel, como é que encontra o C? O C é igualzinho àqueles que a gente já viu quando não é número complexo a raiz, pessoal. O C. Como é que faz? Então, C vai ser quem? Vai ser esse cara aqui. Ó. 6 que multiplica S mais 34 sobre S. S ao quadrado mais 10S mais 34. Que multiplica S. Quando S igual a quanto, pessoal? Qual é a raiz? 0. Se fosse S mais 1, quando S igual a menos 1. Se fosse S mais 2, quando S igual a menos 2. Assim por diante. Como é S mais 0, quando S igual a 0. Menos 0, que é 0. Certo? É isso aqui. O valor de C vai sair direto dessa fórmula. Ó, sempre lembra que vai cortar. Certo? E agora é só substituir o valor de S. Qual é o valor de S ali? 0. Então dá quanto? Em cima vai dar quanto? 6 vezes 34. Embaixo vai dar quanto? 34. Quanto é que vai dar o valor de C? 6. Ou seja, qual é a transformada inversa de 6 sobre S? Qual é a transformada inversa de 6 sobre S? Olha na tabela. Vou deixar a tabela aqui para você. 6 sobre S vai dar quanto? 6t não. 6t seria 6 sobre S ao quadrado. 6u de t. Legal? Ok? Beleza, continuando. Essa aqui eu já vou saber fazer. Tá? Agora tem que fazer isso aqui. Como é que eu encontro o A e o B? Pessoal, vocês podem usar aquela técnica do professor de cálculo, igualar os coeficientes, etc. Mas tem uma dica bem interessante que você consegue, na maioria das vezes, resolver mais fácil. Como assim? Olha só, essa igualdade não vale sempre? Para quaisquer que sejam S's, ela vale sempre. É uma igualdade polinomial, ela vale para qualquer S. Tá? Então você pode escolher um S específico. Porra, não entendi. Vocês vão entender. Um S específico é um S qualquer que você já não tenha utilizado. Quais foram os S's que eu usei até agora? Um valor de S que eu usei. Eu usei um valor de S. Qual foi o S que eu usei? 0. Então esse eu não posso usar. Já usei. Já usei. Com ele eu descobri o valor do C. Certo? Mas se eu colocar a igualdade agora, já que eu conheço o valor do C, a igualdade vai ser essa aqui, ó. 6 que multiplica S mais 34 sobre S que multiplica S ao quadrado mais 10S mais 34 vai ser 6 sobre S, concordam que é 6 sobre S? Mais quem? A S mais B, que eu não conheço, sobre quanto? Essa igualdade vale sempre, tá? Mas eu não sei ainda quanto é que é o A e o B, mas ela tem que valer sempre. Já usei o S para encontrar aquele valor 6, concordam comigo? Agora eu posso usar outros valores de S. Eu não posso usar S igual a quanto? 0. Até porque se eu usar S igual a 0, o que vai acontecer com 6 sobre S? Vai dar uma indeterminação, certo? Então eu vou usar S igual a 1.
Se eu usar S igual a 1, o que vai acontecer? Em cima vai ficar 6 que multiplica 35. Embaixo vai ficar quanto? 1 que multiplica 1 mais 10 mais 34, que é 45, não é isso? 1 mais 10 mais 34, certo? Isso vai ser igual a quanto? A 6 sobre 1 mais A mais B sobre... Já vou colocar aqui, viu, pessoal? 45, não é? Certo? Ou seja, você tem aqui uma equação e duas incógnitas. Agora eu vou usar S igual a menos 1. Posso usar? Posso. Já usei S igual a 1, já usei S igual a 0, agora vou usar S igual a menos 1. O que vai acontecer? Vai ser 6 que multiplica 33, não é isso? Sobre menos 1 que multiplica quanto? 23, é isso? Não, 25. Que vai dar 1 mais 34, 35, menos 10, 25. Igual a menos 6, porque é 6 dividido por menos 1, mais, aí eu vou colocar aqui, ó, menos A mais B sobre os 25. Pronto. Você tem duas equações e duas incógnitas, certo? Ok? Eu não vou, né, entrar nesse detalhe, porque eu não vou ficar fazendo essas contas, mas pelo resultado que ele encontrou aqui, ó, o A vai ser menos 6, certo? O A vai ser menos 6 e o B vai ser menos 54. Ah, é mais, não é menos, meu. Né? Porque é menos A, menos o quê? Ele bota menos o total, né? Entenderam? Porque deu menos 6 e menos 54, tem um menusinho aqui, ó. Se aqui fosse mais, o A seria mais 6 e mais 54. O B. Entenderam? Ok? Deixa eu só tirar isso aqui. Entenderam? Beleza. Agora, você já tem expansão em frações parciais. Qual vai ser a transformada inversa disso? Vai ser o 6 U de T. Estão vendo aqui, ó? 6 U de T. Legal? Qual vai ser a transformada inversa do resto? Que menos 6S mais 54, etc. Tal. É só usar essa fórmula aqui, usar e calcular o R, o θ e o B, então vai dar 10E elevado a menos 5T cosseno de 3T mais 126,9 graus. Porra, mas que coisa complicada. Não, vocês vão usar a calculadora e vão calcular isso aqui. Vocês vão encontrar o B, vocês vão encontrar o θ e vocês vão encontrar o R. Nesse caso aqui o R foi o R foi 10, certo? O Azinho já está lá, apareceu aqui, ó, aqui é 2A, né? Então isso aqui, o Azinho é 5, né? Olha aqui, ó, 2A, tá vendo aqui 2A? Olha o 2A aqui, ó. O Azinho é igual a 5, certo? E assim por diante, vocês encontram. E o Bzinho deu quanto? O Bzinho deu 3 quando você faz a conta toda. A gente vai fazer vários, então calculadora na mão, vai precisar de calculadora, certo? Mas o que a gente viu aqui é que para fazer expansão em frações parciais, a gente tem que ter o polinômio do denominador fatorado, senão não dá, certo? Senão não dá para fazer a expansão. Pode ser, não, pode ser qualquer valor, porém, esses valores que eu coloquei aqui são interessantes, porque você não tem que fazer muita conta, né? S igual a 1, S igual a menos 1. Quando você começa a colocar S igual a 2, a conta começa a complicar, certo? De qualquer forma,
eu acho mais simples fazer assim. Eu prefiro fazer o que o professor de cálculo ensinou. E o que o professor de cálculo ensinou? Ele coloca esse cara aqui, ó, quer dizer, pelo menos eu tenho visto isso pelas turmas que o pessoal da UEM fala. Eles colocam o quê? Ele coloca assim, e aí depois ele coloca tudo no mesmo denominador. Aí o que ele faz? Ele multiplica isso aqui, ó, para cá e para cá, em cima e embaixo. Depois multiplica isso aqui com S em cima e embaixo. E aí ele faz identidade, né? Todo mundo que está quem é que está multiplicando vai dar um S ao quadrado. Então todo mundo que tiver em S ao quadrado vai ser 0, porque desse lado aqui não tem S ao quadrado, estão vendo? Certo? Aí todo mundo que multiplica o S vai ser 6. Os termos independentes têm que ser igual a quantos? 34. Então começa a aparecer as equações que relacionam A e B. Se quiser fazer dessa forma, não tá errado. Só que eu acho que você acaba fazendo mais conta, é isso que eu estou falando. Sabe? A chance de errar é maior. Vocês entenderam o que eu acabei de falar, né? Ok? Fazendo identidade polinomial, tá? Dos coeficientes do polinômio. Legal? Eu, na verdade, já falei de várias formas de fazer a transformada de Laplace, né? Mas eu vou entrar em detalhes mais na aula que vem. A gente vai fazer vários exemplos de fazer a inversa. A gente fez aqui o seguinte, por enquanto a gente fez para coeficientes reais e diferentes, a gente fez para coeficientes complexos, mas também tem para coeficientes para fatores repetidos, raízes reais e repetidos, de multiplicidade maior do que 1. É esse exemplo aqui que ele mostra só, ó. Como é que você faz a expansão em frações parciais? Ó. Vamos fazer isso, dá tempo. Tá? Como fazer a expansão em frações parciais quando você tem isso. Ó. Quando você tem uma raiz aqui, que no caso ó, é menos 2, ela tem multiplicidade 3 aqui. Ela aparece 3 vezes. Né? E aí o que a gente faz? A técnica é essa. Você faz assim. Ó, você faz que... Você vai fazer... Preciso dividir aqui 8s mais 10? Preciso dividir o polinômio? Não, porque o grau é menor. Mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Quando tem multiplicidade maior do que 1, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, aqui o S mais 1 é uma vez só, então beleza. Aí, olha só, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar B sobre S mais 2 ao cubo, mais, que é o seguinte, é a parte em que a raiz 2, ela aparece 3 vezes, digamos assim. Depois... na raiz 2 não, raiz menos 2. Depois a parte que ela aparece 2 vezes. E depois a parte que ela aparece uma vez. Assim você está colocando a multiplicidade da raiz, todas as 3 multiplicidades dela. Certo? Ok? Então tem que encontrar o A, o B, o C e o D. Tá legal? E aí? Bom, aí vocês vão ter que fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão encontrar facilmente o A e o B, né? Como é que você encontra o A e o B? Usa aquela técnica que a gente já viu. A vai ser a função que multiplica o que está embaixo do A na raiz do que está embaixo do A, certo? Olha o que acontece, lembra? Vai cortar. Quando S for igual a menos 1, vai dar quanto em cima? Vai dar 2. Certo? Menos 8 mais 10. E vai dar quanto embaixo? Menos 1 mais 2 dá 1. Ao cubo dá 1. Então A igual a 2. Quanto é que é o B? Igualzinho, pessoal. 8S, igualzinho, 8S mais 10 sobre S mais 1, S mais 2 ao cubo, que multiplica S mais 2 ao cubo. Quando S igual a menos 2. Cortou. Em cima vai dar quanto? Menos 16 mais 10... Não é isso? E dá menos 6. Embaixo vai dar menos 1. Certo?
Isso aqui vai dar 6. Então, olha só, pessoal, eu já sei que 8S mais 10 sobre S mais 1, S mais 2 ao cubo é igual a 2 sobre S mais 1, mais 6 sobre S mais 2 ao cubo, mais C sobre S mais 2 ao quadrado, mais D sobre S mais 2. Certo? Falta encontrar quem? C e o D. Como é que você faz isso? Olha como é que é mais fácil fazer dessa forma que eu faço. Você vai chutar valores. Quais os valores você já chutou? Menos 1 e menos 2, não é? Porra, vou chutar de cara S igual a 0. Esse é o mais fácil sempre de chutar. Tá ok? S igual a 0. Fizeram um monte de gente. Tá? S igual a 0. Quando S igual a 0, quanto é que vai dar desse lado aqui, ó? Você vai ter 10 em cima. E embaixo vai ser 1 que multiplica 2 ao cubo. Certo? Então, você vai ter 10 sobre 8. Certo? Vai ser igual a quanto? 2 sobre 1 mais 6 sobre 8. Certo? Estou só substituindo S igual a 0. Mais quanto? C sobre 4 mais D sobre 2. Certo? Tem essa equação. Legal? Continua. Qual que eu vou chutar agora, pessoal? Mais um, já usei. Sempre vai chutando os que mais facilitam para você. Não posso chutar menos 1 que já usei. Não posso chutar menos 2 que já usei. Mas posso usar 0, posso usar 1. Vou usar 1. Quanto é que vai dar embaixo? 18 sobre 2 que multiplica 3 ao cubo, certo? 3 ao cubo vai dar 27 e multiplica 2, 54, certo? 18 sobre 54, é isso? 2 que multiplica 3 ao cubo. Isso aqui vai dar quanto? 2 sobre 2 mais 6 sobre 27, certo? Mais C sobre 9 mais D sobre 3. Pronto, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Encontra rapidinho, tá? Coloca todo mundo embaixo, em cima você coloca todo mundo sobre 8. Embaixo você coloca todo mundo sobre 54, certo? E aí encontra os valores aí de C e de D. Você vai encontrar que C, você vai encontrar de 1 e 2, você vai encontrar que C vai ser igual a menos 2 e que D vai ser igual a menos 2, tá? Pode ser uma calculadora direto? Pode colocar na calculadora direto, certo? Pode sim, pode usar a calculadora. E aí você tem o C igual a menos 2 e D igual a menos 2. Aí você substitui e vai ficar isso aqui, ó. Certo? Aí a transformada inversa de 2 sobre S mais 1. Quanto é que é, pessoal? Transformada inversa de 2 sobre S mais 1 é 2 que multiplica E elevado a menos T. Certo? Transformada inversa de 1 sobre S menos alfa, né, um lambda elevado a n mais 1, aí, isso a gente vai ver depois, né, você tem isso aqui, vai ser um t vezes e elevado, então aqui vai ser, a gente vai ter que arrumar, né, mas vai ser 3t ao quadrado, menos 2t, menos 2, e elevado a menos 2t, certo? Ok? São os três valores. Ó, esse aqui a gente também conseguiria fazer a transformada inversa, ó, pela tabela. Só esses dois aqui que a gente não sabe fazer ainda, porque a gente também não deu as propriedades. Tem uma tabela ali, até posso mostrar a tabela, mas a gente vai chegar lá, certo? Então tem que usar. Ficaram entendido como é que é? Então, a gente já aprendeu a fazer todas as expansões e frações parciais. Quando tem raiz múltipla, quando tem raiz complexa
Quando tem raiz complexa, você tem que fazer o quê? Você tem que botar um AS mais B em cima, tá? Notem que quando tiver raiz complexa, pode acontecer também esse caso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui não vai dar raiz complexa? Não é? Ok? Não tem problema, você vai transformar isso aqui, depois, né, você vai deixar dessa forma aqui, ó. Ok? Tem que encontrar esse A e tem que encontrar esse B. Você sempre coloca um AS mais B. Quando você encontrar o A, vai ficar assim: A que multiplica S sobre S2 mais 2 ao quadrado, mais B que multiplica 1 sobre S2 mais 2 ao quadrado. Certo? Concordam que é isso aqui? Ok? Aí, ó, isso aqui, vocês lembram qual é a transformada inversa disso? Isso tem na tabela. É o que? É um cosseno de 2t, certo? E aqui, ó, vamos voltar. E aqui, para ser o seno de 2t, isso aqui tinha que ser quanto? Aqui em cima tinha que ser quanto? Tinha que ser 2, não tinha? Mas se você multiplica por 2 em cima, é só colocar um b sobre 2 embaixo, certo? Então isso vai ser um A cosseno de 2t mais um b sobre 2 seno de 2t. Quem é A e B? Aí você tem que calcular o A e B, usando lá, chutando valores, é aquilo que a gente mostrou. Ficou entendido? Tá? Isso é treino, a gente vai ter que fazer vários para ficar bom isso, tá? Mas é treino mesmo, tá? Então na aula que vem a gente até vai fazer as transformadas inversas disso aqui usando a tabela, tá? Mas depois que eu fizer isso, eu vou entrar nas propriedades. A partir do momento que eu entrar nas propriedades, terminar as propriedades, aí acabou. Aí é só aplicação, certo? Aí a gente vai fazer várias aplicações. Aplicações em circuitos, aplicações em controle e assim por diante, tá? Ok? Então é isso, pessoal.